Fala, Vitrais! Sou o Madison Barreto. Este é o meu sinal. Sinal aqui pra vocês. E a gente tá começando um episódio que eu sonhava em fazer desde que o Vitral começou, pra falar da comunidade surda e de levar o evangelho aos surdos e falar de Libras. E a gente tá recebendo hoje 2 intérpretes aqui da conferência do Efeito Prisma, né? E é importante também falar que eu não estou sozinho, estou junto com o meu amigo. Obrigado, agradeço. Eu sou Bruno Santana. Sim. Galera, a gente Pera tá aí, aqui rapidinho, já... deixa ele fazer o meu. Eu sou Bruno Santana. Eu não tenho um sinal ainda. Tá bom. Mas vamos introduzir já o papo. E a gente tá na conferência do Efeito Prisma. Já são aí não sei quantos episódios que foram pro ar. A temática da conferência é unidade, né? E quando a gente fala de unidade, a gente precisa incluir todo mundo, né? E às vezes ao pensar em incluir todo mundo, a gente sempre tem alguns que ficam de fora das nossas mesas. Sempre tem alguém ficando de fora da mesa. E uma parte grande da nossa comunidade, né, Brasil, que tem ficado de fora da mesa do evangelho, são surdos, por não estar tendo acesso mesmo ao evangelho, né? E aí, assim, né, vou pedir para vocês se apresentarem e já falar de como que chegou isso para vocês, né? De começar a perceber a importância de se envolver no ministério da igreja com surdos e também, né, o Arthur e o Matheus já falaram das suas vivências profissionais também, né? Dentro da Libras, né? Mas se apresente, já vamos introduzir esse papo aí. Oi, eu sou o Arthur, sou tradutor de Libras, trabalhei com isso por cerca de 6, 7 anos, com escolas. Conheci Libras quando eu era pequeno. Eu tinha um primo, e esse primo meu, ele era tradutor, e a casa era cheia de surdo, então, tipo assim, ter surdo em casa era rotina. Eu olhava aquele negócio e falava, cara, que legal esse negócio, quero aprender isso. E minha mãe me conta que com 10 anos de idade eu fiz meu primeiro curso, eu tenho certificado, que foi um curso básico. O que eu me lembro disso era só as letras mesmo, mas nesse primeiro curso minha mãe me conta que eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu tô aprendendo Libras porque um dia eu vou pregar pros surdos. Eu devia ter 10 anos de idade. E foi só uma fala jogada ao vento do menino louco, mas a gente sabe como que Deus é especialista em anotar aquelas orações que a gente não sabe que tá fazendo, mas ele já sabe que foi uma oração. Eu acho que foi uma dessas assim que Deus anotou. E tá aqui eu, literalmente, nunca pensei que eu ia estar dentro de missão, em tempo integral, trabalhando com surdos. Não era a minha expectativa, pelo contrário. Tava comentando aqui antes, eu tava jogado assim, falei, Libras tá guardado aí, quando tiver que ajudar alguém eu ajudo. E Deus falou assim, vambora, meu filho, dom e talento. Deixa guardado não, vamos usufruir disso aí. E aí esse caminho que eu fui trilhando assim, depois de ter saído da minha faculdade, saído da minha cidade, encontrado missão integral, a gente começou a ter alguns trabalhos com Libras e é mais ou menos esse meu contato aí. Matheus. O meu caso é um pouquinho diferente do Arthur. Eu nunca tive contato com surdo, né? Eu fiquei ali mais ou menos de 2014 a 2015 aprendendo no YouTube, porque eu fiz um curso básico ali de uma assistência social, aprendi cores, números, algumas letras, e aí terminou esse curso eu comecei a aprender mais. Falei assim, eu vou pro YouTube, achei interessante, mas quando eu entrei, eu não sabia o que era Libras. Libras. Tinha vários cursos, marcenaria, elétrica, inglês, e eu queria todos menos Libras, mas quando eu cheguei lá, só tinha vaga para esse. Falei assim, eu não andei a pé quase 20 minutos para voltar sem curso. Então, eu vou fazer esse mesmo. Conheci a Libras, continuei estudando pelo YouTube até que veio o Covid. E aí, no Covid, fecharam essas igrejas e a gente começou a fazer as lives. Meu pastor falou assim, olha, você aprendeu na assistência social a usar a Libras mesmo para se comunicar. Você quer fazer? E eu falei assim, vou fazer. Sabia se eu estava certo ou não? Não sabia. Mas falei assim, não, eu vou lá. Como não tem ninguém aqui para falar que eu sou errado, então eu tô certo até então. Fiz ali esse período todo da quarentena e logo depois eu fui pra missão. E em missão foi quando eu comecei a encontrar com surdos, nos galpões de droga, nas ruas, surdos nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu comecei a lembrar, realmente, talvez Deus tinha um propósito de fato de eu continuar aprendendo. Fui para Jocum fazer a ETED de Libras, né, que era uma ETED feita para surdos, para enviar surdos aos surdos, mas Deus me deu a graça de estar entre os alunos, e nisso a gente começou a trabalhar juntos, né, conheci o Arthur nesse período, trabalhar com surdos nisso.
E aqui estamos até hoje, trabalhando com essa comunidade. Então, para você, a questão das Libras como missão, especificamente, veio depois, né? Como é que foi esse processo de você se decidir, se perceber missionário mesmo, assim? No início já foi tempo integral? Como é que foi isso? Não, meu maior medo era ser missionário em tempo integral. Eu sempre tive contato com a deficiência, assim, no sentido afetivo. De ver, né, deficientes na escola sempre meio que isolados, tem a síndrome de Down. Eu tinha uma amiga que era minha vizinha, que ela tinha paralisia cerebral total. Então, eu conversava com ela e na minha cabeça de criança, achava que ela estava me respondendo ali, aquela coisa toda, então eu cresci com essa afetividade. E aí eu percebi que na igreja esse público faltava. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre trabalhou bastante na igreja, né? Cresci na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é uma escola. A gente faz tudo na Assembleia de Deus, né? A gente trabalha com criança, trabalha com jovem, com evangelismo, com tudo. E em um dado momento eu tive muita crise, de falar assim, cara, eu trabalho em todos os setores da igreja, mas o que de fato Deus me chamou para fazer? Não é porque às vezes a gente tem uma habilidade que a gente foi chamado para esse trabalho. Não é porque você faz algo bom que Deus chamou para aquilo. E foi quando eu fui fazer uma escola de missões, o Mirk Brasil, no Espírito Santo. E lá eu fui com o pensamento de, vou aprender sobre missões para aplicar na igreja local. Até então. Vou aprender, vou voltar e trabalhar dentro da igreja. Só que terminando ali o Mirk Brasil, lá tem 3 meses teórico e um mês prático. Nesse mês prático, eu ia para o Nordeste, eu ia para o Sertão. Só que aí mudou os planos, a gente acabou caindo aqui em BH. E aí a gente foi servir na Jocum, fazer voluntário na Jocum. E eu conheci o Keis, a Vitória, que foram líderes da minha TED, né, de Libras, a TED Semelhantes. E aí foi que eu falei assim, cara, já saí de uma escola, já emendei na outra, e quando eu vi eu já estava totalmente imergido, já não conseguia ter esse coração longe da missão integral. Volto a trabalhar, volto a estudar, mas o trabalho com a comunidade surda ainda é um pouco escasso, precisa de pessoas com intencionalidade, um pouquinho mais de tempo. Então eu vi que foi um chamado de Deus à necessidade da comunidade, mas não foi algo planejado, foi algo que Deus foi mostrando no caminho. Legal. Pra galera que não sabe o que é TED aí. Explica, TED. galera. A ETED é uma escola de treinamento e discipulado, né? É uma escola com foco em missiologia, em missões, nos direciona a missões, mas também é uma escola onde que a gente desenvolve mesmo esse relacionamento profundo com o Senhor. Olha, como que você está se relacionando com o Senhor? Qual é o caminho que o Senhor está te mostrando? Eu brinco até muito que no Mirk eu aprendi como usar todos os dons que eu tinha. Quais as ferramentas? As ferramentas, elas não são inúteis, elas são úteis. Mas quando eu cheguei na Jocum, eu tive um caminho de direcionamento. Tá, eu aprendi a usar as ferramentas e agora eu vou para onde com elas? E é por isso que eu fui direcionado ali pelo Senhor para a comunidade surda, como outros vão para a arte, outros vão com as pessoas dependentes químicas, outras pessoas vão com crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade. Então a escola TED é uma escola onde que a gente conhece a Deus, como é o lema da Jocum, conhece a Deus e faz Deus conhecido. Então a gente apresenta ao Senhor à comunidade. Aí queria ouvir do Arthur também essa mesma questão aí, também missionário em tempo integral, né? Como é que foi essa virada de chave aí pra você? Eu diria que não foi uma virada de chave, foi um pontapé. Eu não fui dos muitos que teve opção. Eu acho lindo esse caminho do Mateus, mas Deus comigo, ele não é tão educado assim, não. Eu tava fazendo faculdade de Direito, eu era funcionário do Estado, então minha vida tava bem estabelecida, eu tava super crente ainda, aqui bem engajado. Falei, cara, fazendo faculdade de Direito, então vou trabalhar na área de família, assistência social. Já tava aqui na minha cabeça, quando a galera chegar pra pedir divórcio, eu vou fazer aquele aconselhamento. Não divorcia não, irmão. Abandona o casamento não. Pensando assim, né? Não, vai dar certinho aqui. Uhum. E aí Deus, com toda a educação do mundo, sua soberania, fala assim, que bom os seus planos, mas olha, pensei diferente, você acredita? E aí é quando Deus me chama pra largar a faculdade, largar meu emprego no Estado, pra ir viver em missão integral. Eu falei, Deus, acho lindo, mas eu vou terminar minha faculdade, falta só 1 ano. E é claro, Deus não respeitou a minha opinião. E aí foi quando eu vim pra missão integral. Pisei na Jocum de Contagem a primeira vez. E foi realmente uma visitinha, assim. A gente foi pro evangelismo de Barretos, não sei se você conhece. A festa Peão de Barretos. Conheço o tio Pedro, né? Ele contou aqui, o tio Pedro já veio aqui. Isso. E aí, nesse evangelismo de Peão de Barretos ali, eu vi o testemunho de uma mulher que tava na zona de prostituição da Guaicurus,
ouviu o evangelho através da vida do tio Pedro, decidiu sair dali e depois ela se tornou uma evangelista dentro do prostíbulo. Falei, caraca, eu já não queria ir, mas agora eu não consigo gastar minha vida com menos que isso não, hein? Pensar que eu vou ficar fazendo qualquer coisa e não vou estar gastando a vida pregando evangelho desse jeito. Aí foi quando me deu aquela sede, assim, até eu chegar na Jocum, né? Que aí eu falei, Jesus Cristo, onde que eu vim parar? Mas foi aquele momento de muita convicção também de, é difícil, não é confortável, mas também é a plenitude da vontade de Deus pra mim. E aí é nesse momento que eu caio em missão integral, assim, de paraquedas, e começo a conhecer Jocum. Aí fiz minha TED, que foi minha escola de treinamento, acho que foi 2019. 2019 fiz minha TED. Na minha TED tivemos prático em Manaus, São Paulo. Encontrei alguns surdos no meio do caminho, inclusive. E depois daí, fui seguindo. Aí no meio desse caminho, assim, de vida missionária, Deus me chama a atenção aquela regulagem de... Você não tá gastando seus dons no lugar certo. E aí é quando Deus me redireciona. Tipo assim, eu já tinha te falado com 10 anos de idade, cara. O que você tá perdendo? Dando bobeira nisso aí. E aí é quando eu realmente volto a ter esse foco em surdos. E a gente acaba se encontrando, né, até de Libras. Mas realmente a minha vida de missão integral foi um pontapé. Não foi a minha vontade. Mas foi uma escolha de obediência. E hoje eu realmente falo isso com a galera. É uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida por obediência ao Senhor. A gente já tem um episódio, aí fica a dica pra quem tá assistindo, com o tio Pedro. E aí ele contou muito da história da Jocum, os propósitos da Jocum, vários projetos que a Jocum tem, sobre Carnaval de Ouro Preto, Barretos, a festa lá do Café com Biscoito, ou Leite com Biscoito. Uma festa bem famosa que tem no interior de Minas, que a Jocum também participa. Agora, não foi um assunto aquele dia do trabalho da Jocum em relação aos surdos. E parece que é uma parada nova de se ter uma ETED voltada para surdos, né? Já existia um trabalho antigo aqui em BH com o Davidson, com surdos já há muitos anos, que 20 anos talvez, o Davidson de Jocum. Quase isso aí. Ele é um dinossauro, assim, isso que eu ia falar. Davidson, ele tá nas nossas raízes, assim, da Jocum. E assim, e que é muito relevante o trabalho dele. Agora, uma ETED para surdos serem preparados como missionários, pelo que eu entendi, é algo que começou agora, né? Vocês participaram das primeiras turmas, né? E como que foi essa experiência? Fala um pouco assim, diz que a Jocum tá vivendo aqui agora, isso pensando aqui em Brasil, BH e tal, e a experiência de vocês, de terem participado dessas primeiras turmas lá, de uma ETED voltada para Libras. Cara, é uma loucura, assim, porque já tiveram trabalhos com surdos, como você falou com o Davidson, já tivemos surdos fazendo ETED, mas nós não tínhamos conseguido acessar o público surdo na língua deles. Então era uma ETED para ouvintes com tradução em um surdo. E a ideia que a ETED Libras ela nasce é realmente de trazer um ambiente para que o surdo seja celebrado, que ele aprenda na língua dele, né? Na maneira que ele consegue aprender. Então foi realmente uma ETED basicamente focada em sinais. Tentamos ao máximo, sendo ouvintes, alguns do corpo de obreiro, não conversar, o que é muito natural, mas a nossa vivência basicamente era toda em sinais. Então foram dias, meses, 5 meses assim nessa loucura, realmente obedecendo a um chamado de Deus para os surdos serem equipados, o que fez muita diferença. Porque, por exemplo, nós tínhamos aulas comuns, que às vezes acontece numa ETED como louvor e adoração, mas como é que você traz louvor e adoração para um surdo? Musiquinha? Uhum. Violão? Tocar uma música traduzida para Libras. Como é que a gente faz para ligar o pad do louvor para ficar aquele ambiente emocional e falar, nossa, o Espírito Santo tá aqui? Como que a gente faz tornar isso real para o surdo? E essa é um pouco da dinâmica que a gente está começando a viver hoje como Jocum. É como que a gente faz o que a gente tem ser realmente acessível para o surdo. Não é só colocar ele e jogar ele aqui, que a gente chama de falsa inclusão, né? Que é, colocamos um tradutor aqui, parabéns, você tem tudo que você precisa. Então a gente está vivendo esse momento, assim, de tentar trazer tanto para Jocum, eu acredito, e realmente eu tenho convicção disso, é um chamado de Deus para os surdos no mundo. A gente tem visto que realmente Deus está movendo com surdos no mundo todo. Não é algo que se prende nem a Jocum, nem a Brasil. Como que o foco nos surdos aumentou. A gente estava conversando sobre isso com a minha esposa, até os influencers surdos, que não são cristãos, começaram a se levantar assim, de uma maneira absurda. Parece que é o tempo que Deus começou a chamar os surdos, e ao mesmo tempo o inimigo falou assim, eba, tô aqui também, não vou deixar barato esse negócio. Então a gente realmente tem visto que é um chamado de Deus para os surdos, assim. E é nesse processo que a gente está como Jocum, como ETED, como comunidade surda em geral, eu acredito, tanto tradutores e intérpretes quanto surdos, de começar algo novo, que tenha a cara da comunidade surda, que não seja um ouvinte,
mas que tenha a essência da comunidade surda, que eu realmente posso dizer isso com muita verdade e propriedade. Nós temos muito para aprender com essa comunidade. Cara, e aí pros dois, né? Um pouco da experiência transcultural que vocês tiveram com surdos de outros países, né? E aí, assim, pode escolher o que vocês querem contar primeiro, né? Que vocês tiveram também um evangelismo nas favelas do Rio, né? Com a ETED. São Paulo, na verdade. Foi essa ETED de agora. Essa ETED Confiar. Eles começaram o prático deles, mas como ainda não tinha dado, se não me engano, prazo para eles entrarem no outro continente, eles fizeram uma semana de introdutório do prático em São Paulo. E foi muito legal, assim, eu assisti de fora, eu tinha contato com o Case, com a Vitória, para ver como é que funcionou. E eles foram na sorveteria só de surdos, né? Esse é o sinal da sorveteria, onde são atendentes surdos, que recebem surdos, é tudo em Libras, e eles foram lá como missionários surdos, como missionários intérpretes, para trabalhar o evangelismo através do relacionamento, né? Um evangelismo relacional, que é o que nós acreditamos, num evangelismo que não é aquele de impacto, né? Só aquele, entrega um folheto e fala. Não que a gente não acredite no poder do Espírito Santo nisso, mas desse relacionamento gerando frutos. E eles foram lá e foi muito legal essa experiência deles evangelizarem mesmo essa comunidade que estava ali, naquela sorveteria. Mas a nossa ETED veio um pouquinho antes, foi no ano passado. E aí, quanto suas experiências aí do período prático, né? De encontrar surdos de um contexto, assim, se aqui dentro do Brasil já é um contexto muito diferente, né? Da cultura ouvinte para a cultura surda, agora eu fiquei imaginando para outro país ainda, né? Exatamente. Como foi isso para vocês? Realmente a nossa experiência com a missão transcultural, ela começa aqui no Brasil mesmo, né? Por ser uma cultura diferente. Então já é uma série de adaptações, de entender como é que Deus fala com o surdo, como é que Deus revela a ele, como é que ele se expressa em adoração ao Senhor, como é que é o período devocional. É comer olhando nos olhos para não perder nenhum sinal, porque a gente está comendo e está aqui ouvindo. E aí quando você responde, você para de comer e responde, mas com surdo não, você tem o tempo todo, tá ali olhando. Então enquanto um tá sinalizando, você tá comendo. Enquanto você está sinalizando, o outro está comendo, mas está te olhando. Então já é uma série de adaptações. Mas quando a gente foi para Suécia, a gente foi para Holanda. Para Holanda, o Case, né, o nosso líder da ETED, ele é holandês. Então ele preparou a gente. Falou assim, olha, nossa cultura é assim, no nosso país tem esse tipo de costume, tem esse tipo de feriado. E a gente começou a aprender uma base da língua de sinais da Holanda. Muito pequeno em relação ao que a gente precisava. Mas ajudou a sobreviver. Mas ajudou a gente a sobreviver. E um exemplo disso, por favor. Exemplos. O que acontece? Quando a gente chegou lá, a gente aprendeu essa base de língua e a gente começou a utilizar lá. Mas a cultura de outro país, ainda mais aliada à comunidade surda, foi muito engraçado. Por exemplo, o costume do próprio culto mesmo, da liturgia do culto. Como é que funcionava a liturgia do culto nas comunidades surdas de lá? A gente primeiro que tinha que preparar um sermão, um slide, um estudo e traduzir. Língua holandesa, inglês, o português pra gente, que às vezes a gente precisava de ter um reforço. Então já era trabalhar entendendo a língua escrita do país. Logo depois a gente entender que a gente precisava ter tempo de adaptação dos próprios intérpretes. Porque às vezes a gente trabalhava com 3 intérpretes. Um com a SL, que é a língua de sinais americana, outro com a língua da Holanda, por exemplo, o Case traduziu muito, e outro ensinando na própria Libras, né, que é a língua brasileira, porque pra gente, às vezes pra ensinar, pra se expressar era mais confortável, por mais que não era a nossa língua ouvinte própria, mas se expressar numa língua que a gente tinha mais domínio. Então esse tempo de adaptação, como eles assimilam, quais os tipos de visuais que a gente pode oferecer para essa comunidade surda lá, contatos de evangelismo. Os primeiros evangelismos foram muito difíceis na Holanda e na Suécia, porque no Brasil todo mundo, oi, você tá bom? Ah, você é filho de quem? Não, vai lá em casa, ora. Porque a cultura brasileira, a gente somatiza muito. Quanto mais oração, melhor. Pra ajudar, todo santo ajuda. E lá não, eles são muito reservados. Então o que a gente fazia aqui no Brasil, por exemplo, com o surdo, oi, tudo bem? Como é que você chama? Lá, você quer saber meu nome por quê? Mas por que você quer saber meu nome? Eu te conheço. Você me conhece? E aí, essa barreira, assim,
transcultural que já acontece com os ouvintes era muito mais agravada no surto, que a gente tinha uma limitação de vocabulário. Por exemplo, na Suécia a gente aprendeu na raça, a gente não teve quem nos ensinasse a língua. Então a gente chegou no país, deu a cara a tapa e foi aprendendo a língua, e aí a gente foi evoluindo, né, ao longo dos dias, mas houve muita graça do Senhor. Eu falo que realmente o Senhor nos atendeu com graça, onde que a gente começava a entender o povo e conseguir se comunicar, e no final fizemos evangelismo, pregamos, damos ensinos, fizemos ali nossos sermões, participamos da comunidade mesmo, mas assim, o desafio foi grande, assim, mas Deus estendeu graça. O negócio que eu queria te perguntar, aí, enfim, qualquer um dos dois pode responder, né? Sobre a questão dessa diferença, né? Porque você falou dessa linguagem de sinais, né? Eu achava que seria, por exemplo, a Libras... Então, só um minutinho. É porque é língua, né? A gente tá acostumado a falar linguagem, mas Libras é uma língua. É um pouquinho diferente, língua e linguagem, né? Língua tem uma estrutura, ela é toda já organizada. E a Libras tem uma estrutura, então hoje a gente usa a própria palavra língua, como qualquer outro idioma. Muito obrigado. Então, essa diferença da língua... em vários países, porque eu imaginava que seria Libras aqui, Libras nos Estados Unidos, Libras, mas Libras é a língua de sinais, língua brasileira. A língua brasileira de sinais. É isso? Por isso que é Libra. Ah, é? Língua não brinca brasileira. não. Sinais. Não brinca não. Aprendi isso agora. Nós temos muito que aprender, tá vendo? Isso é legal de comentar, porque assim, muita gente acha que Libras é universal. Meu sonho. Eu tava feito, cara. Pregar o evangelho a toda criatura. Tava mamão. Tava... A única coisa que se tem uma tentativa, né? De uma língua universal. É porque ele já ia sinalizar Sim. o sinal da língua, porque existe. E é isso que eu ia falar. O que acontece? A gente foi... hoje existe o que seria o Esperanto na língua falada, que a galera teve aquela época de vamos achar uma língua universal, que hoje é o Gestuno. O Gestuno é uma língua de sinais que é utilizada com essa ideia de ser uma língua de sinais universal. Nós temos dois fatores aí. Primeiro, a língua é cultural. Então ela carrega parte da sua cultura. Quem aqui já ouviu falar assim, tomar um cafezinho é coisa de mineiro? Entendeu? É aquela coisa, tá ali... tá na essência do mineiro. Às vezes uma gíria, um ai, arreda. Entendeu? Eu descobri que arreda não é uma palavra comum. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, arreda, povo. Arreda o quê? Falei, para. Que isso, gente? Então, querendo ou não, a nossa língua, ela carrega a nossa cultura. Ela carrega muito de quem a gente é. Então, o primeiro problema do gestuno em si é esse. Ele não consegue carregar cultura nenhuma. E, além disso, o gestuno, ele é uma língua hoje. A gente não consegue chegar em temas tão profundos com ele. Vamos dizer que ele é uma língua relacional básica. Ele é aqui o intermediário que dá para eu ter um diálogo básico de convivência. Mas na hora que eu vou para os pormenores do gestuno, é mais difícil de eu conseguir chegar com a língua, né? Hoje o que acontece muito é a SL, que é a língua de sinais americana, ela é muito usada. Você vai ver muito gestuno com atletas de Olimpíada. Porque como eles já estão comumente em vários ambientes, em várias situações do ano, competições, com pessoas de outros países, eles acabam convivendo mais na língua do gestuno. Mas o suporte ainda é a língua de sinais americana. Que foi o que aconteceu com a gente. Quando a gente chegou na Suécia e na Holanda a gente ainda tinha um case, mas na Suécia a gente usou muita referência de ASL. Não que a gente soubesse, mas a gente tinha uma noção. Então a gente conseguiu conectar com os surdos da Suécia a partir do ASL assim. Esse é o sinal em ASL. Qual que é o sinal aí? E aí nisso a gente foi desenvolvendo os nossos sinais assim de sinais de língua de sinais sueca. O que foi uma grande loucura, porque eu realmente acredito nisso, acredito fielmente. Podem tentar dizer que não, mas para mim vai ser assim. Eu realmente acredito que a gente viveu Pentecostes. Quando realmente ali desceu e foram línguas orais espalhadas, eu acredito que Deus derramou sobre nós línguas manuais derramadas assim, porque não tinha cabimento, cara. Coisa de 2 dias, a gente faz 3 dias no país, a gente olhava pra cara um pro outro e trazia uma ideia. E claro, é bem mais fácil quando se traz uma língua visual, porque se eu fizer isso aqui, vocês não sabem ler, mas vocês sabem que isso aqui é andar.
Todo mundo entendeu. Você consegue trazer essa ideia. Se eu trago a ideia de... Todo mundo imagina uma casinha. Então, assim, você consegue fazer isso na língua de sinais, mas ainda tem seus pormenores. Vale lembrar que a gente estava pregando evangelho. A gente deu estudo de Atos em língua de sinais holandesa. Oi, bom dia. Como assim, irmão? E realmente foi essa loucura de acreditar no poder de Deus em facilitar a comunicação. Eu, particularmente, assim, consegui aprender muita coisa, mas eu acho que é porque eu sou louco dos idiomas. Eu sou apaixonado com idioma, então, assim... Sabe aquela criança com um brinquedo novo? Eu falei, eu quero aprender. E foi meio que essa a ideia. Mas, realmente, eu vi o tempo inteiro a graça de Deus falando assim, cara, como que a mente abria? O cara fazia um negócio, tipo assim, é isso. E aí ele olhava, tipo, é isso. Aí você, tipo, como que eu sei que isso é isso, cara? Hã? Realmente foi graça e bondade de Deus, assim, que a gente viveu esse mini Pentecoste em sinais, assim. Mas foi uma experiência bem legal. Fora que o mergulhar na cultura em sinais também é outro lado dessa moeda, né? Porque não é só sinalizar, é tipo assim, cara, como é que eu sento na mesa com esses caras? Como é que é o culto dessa galera? Onde eu fico, onde eu não fico? Como eu abraço ou não abraço? E ainda tem esse processo cultural, além da língua no meio desse caminho. Foi uma experiência bem única, assim, bem louca. Eu acho que essa é a melhor palavra para expressar isso tudo. Massa. Cara, a gente tinha começado a conversar antes aqui também da gravação sobre a importância de dar acesso para os surdos a uma boa teologia, né? A gente tem poucas igrejas que têm algum trabalho com surdos. A maioria das que tem basicamente bota um intérprete, e não é um trabalho realmente de discipulado, de convivência, de relacionamento, de inclusão. E muitas que não tem tão boa teologia, e assim, igrejas que têm algum cuidado teológico maior, é muito raro ter alguma que tenha algum ministério com surdos, né? E a gente está numa conferência, aí que já é o 3º ano da conferência, e nos anos anteriores não teve a intérprete de Libras, aí tomou aquela lapada da Andréa Vargas ano passado. Viva Andréia! E aí foi que despertou isso, cara, é mesmo. Mas né? Fala da lapada, o que foi? André Vargas. Vocês querem falar? Você podia falar, né? Que você já viu a cena melhor lá. Mas fala aí o que aconteceu que despertou isso, né? De perceber a importância dessa conferência ter tradução para Libras. É legal porque a Andréia chegou bem educada, assim, carinhosamente com a galera. Falou, cara, a gente tá falando de um corpo só. E essa ideia de um Cristo que tá disponível pra todos. Mas, aqui, como é que senta na mesa sem os surdos? Cadê a tradução de vocês? Porque os surdos não têm espaço nessa mesa. Aí eu já dei aquela bom dia, aquele que você toma aquele coice de leve assim, você fala, Jesus, entendi o recado. E aí foi muito legal, porque a galera do Prisma procurou a gente, Elisa que entrou em contato comigo, né, da Esperança, ela foi fazendo no meio do caminho assim, pra gente preparar essa equipe pra estar aqui, pra começar a fazer essa conferência acessível nessa ideia mesmo, de disponibilizar uma teologia acessível, né. Eu falo que a gente mesmo como intérprete tá passando um aperto legal, porque tipo assim, tem palavra que soltam aqui que a gente, o que é isso mesmo? De onde que isso vem? Qual que é a base disso aqui? E aí, querendo ou não, a gente trabalhando em equipe, a gente vai se dando esse suporte. E aí, pensa assim, se a gente como ouvinte está tendo uma dificuldade para ter acesso a alguns termos dessa teologia, pensa para um surdo que não tem acesso nenhum. Na verdade, boa parte da nossa teologia hoje ela não é visual, ela é escrita. E vale lembrar que português não é a primeira língua do surdo. A primeira língua dele é Libras. É como se ele aprendesse uma segunda língua. Então, além disso, a nossa teologia escrita não contempla os nossos surdos. Não faz jus à comunicação dele. Então vamos dizer que esse aqui é o começo para ele começar a ter acesso à teologia, mas aqui a gente também já está falando de uma teologia bem robusta, com uma série de conceitos, com uma série de fundamentos no meio disso aí. Eu acho que o Matheus vai poder falar um pouquinho melhor sobre essa ideia dessa acessibilidade, desse corpo mesmo, dessa convivência com a comunidade surdo, porque é o que acontece, não deveria ser o ideal. Eu acredito que não é o ideal, que é o grupo de surdos ou o ministério de surdos, porque a gente não está falando o ministério de irmãs e as irmãs não vai para o culto depois. Ou elas não convivem na igreja. O ministério de homens. E é legal esse culto separado como uma exceção, com uma forma especial. Ao culto de jovens, ao culto de mulheres, ao culto... Beleza, mas não eles isolados como a igreja de surdos ou grupo de surdos que não faz parte, às vezes, da congregação geral, né? Mas acho que o Matheus vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Só comentar antes que a gente está falando do surdo ter acesso a uma boa teologia, mas a maior parte não tem acesso a absolutamente nada, né? Meu irmão,
acho que foi 15 anos atrás que ele terminou o seminário, e aí uma pesquisa que ele fez, e ele trabalhava já com surdos, assim, interpretando, trabalhava no IPSENG, trabalhou no fórum e tal, e ele chegou a trabalhar com algumas centenas de surdos, e ele fez uma pesquisa, não lembro quantas pessoas ele perguntou na época, mas foi mais de 100 surdos, perguntas básicas, que para qualquer crente é básico, tipo, o que é Trindade, ou até mesmo assim, de quem é Jesus. A pergunta, quem é Jesus? Boa parte, a resposta era muito rasa, assim, de, aquele da igreja, né? Aquele da cruz, aquele que tem na cruz, assim, na casa da minha avó tem um. Eu já vi, aquele da cruz, né? Eu já vi, lá no posto de saúde eu vi um, entendeu? A maioria tinha essa resposta rasa, assim, de, quem foi Jesus? A maioria não sabia o que Jesus fez. Jesus morreu e ressuscitou. Eles não sabiam esse básico mesmo, entendeu? E alguns desses surdos que meu irmão perguntou é filho de crente, entendeu? Não é nem assim de completamente fora. Filhos de crentes que estão convivendo, assim, às vezes barrando ali dentro de casa, assim, os pais indo na igreja e que não sabe nem o que Jesus fez. Que o evangelho não foi apresentado para ele. Antes só de deixar o Matheus falar, eu queria pontuar isso. Parece bobeira, mas é a maior realidade hoje. São raros os casos de pais ouvintes com filhos surdos que sabem Libras. Trabalhando em escolas, eu vi com vários que os pais não conseguem se comunicar com o próprio filho. Eles desenvolvem uma linguagem mínima, mas a profundidade de conseguir falar de mais nos gestos, né? Conseguir falar de sentimentos, coisas profundas, assuntos mais robustos, igual a gente tá falando da teologia, os próprios pais acabam não tendo acesso com os próprios filhos. E aí você imagina, se essa já é uma dificuldade para os pais, imagina para uma teologia, imagina para assuntos tão densos como a gente tá vendo aqui, né? Vai lá, Matheus. É um assunto complicado, de fato complicado, e é angustiante, na verdade, porque de fato, como você falou, não é só uma falta de acesso a uma teologia robusta, é a questão do básico. Depois que eu saí da ETED, eu comecei a trabalhar nesse projeto que eu tenho hoje de ensino mesmo nas cidades. Eu voltei para minha cidade, a cidade de Itabira. Estou fazendo um trabalho lá durante a semana. No final de semana eu venho para BH para estar servindo aqui também. Mas lá a gente tem um problema. Durante o culto eu traduzo para um surdo apenas. Tem um surdo lá que eu estou fazendo processo de discipulado. E a pregação, ela nunca, nesse caso específico, tá? Não é o correto para se aplicar em todas as igrejas, mas nesse caso específico, eu não me importo de parar a pregação para explicar ele detalhes que ele não entende. Então eu continuo atento à pregação para voltar, mas eu paro frequentemente porque ele pergunta. As primeiras perguntas que ele fez foi: que pão é esse que vocês sempre comem aí na igreja? Que copinho é esse que vocês distribuem, que vocês bebem? Eu expliquei, isso aqui é esse tal sacramento, a Santa Ceia, expliquei, mostrei. Passou um tempinho, a gente numa outra pregação, ele perguntou: mas que discípulo é isso que você está falando? O que é discípulo? E aí eu tive que parar a pregação. O pregador continuou pregando, desci lá mostrar uma foto de fato, soletrar, fazer a datilologia de discípulo, explicar quem eram os discípulos, para ele entender, porque coisas que nossas crianças, cristãs ou não cristãs, conhecem, como a imagem icônica da Santa Ceia, como, mesmo que seja o Cristo do crucifixo, as pessoas têm noção por ouvir falar. É o que eu sempre falo, as pessoas ouvintes, elas escutam de Cristo querendo ou não querendo. É um som alto, é uma igreja que está com um som estourando, que ela passa na rua e escuta, é uma música, é uma pregação na internet, é um rios, é alguma coisa, ele sempre escuta ali. Mas o surdo precisa de pessoas intencionais. E de fato a teologia, a gente ainda está tendo essa barreira, primeiro, porque a gente não tem a Bíblia completa na língua dos surdos. Agora, graças a Deus, a gente tem o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento ainda está em construção. Então a gente está nessa luta a gente precisa sim dar uma teologia robusta. E a gente começou muito bem aqui no Prisma, graças a Deus por vocês que abriram essa porta. Mas ainda há questões básicas do cotidiano. Por essas questões que o Arthur falou, já tem essa falha de comunicação dentro das famílias, do núcleo familiar. E quando se trata da igreja, falta a intencionalidade. A gente sempre delega, a gente tem uma atitude sempre reativa. Quando o surdo chegar, faremos. E porque não fazemos, os surdos nunca chegam. E aí os surdos continuam sem comunicação, socialização de modo geral, sem conhecer a Cristo
nem que seja o Cristo da crucificação ali do crucifixo, mas também não conhece as verdades simples do reino, que são as verdades que salvam. Quem é Jesus? O Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou pelos pecados, em breve voltará. Então são coisas básicas que o surdo não tem acesso por causa dessa barreira linguística. A gente sempre acha que essa barreira ela deve ser quebrada pelo intérprete. E o intérprete ele não promove a inclusão. O intérprete ele é uma ferramenta. A inclusão é a responsabilidade da igreja. Cabe à igreja ensinar o surdo, como ensina as crianças, as mulheres. E é por isso que nós não concordamos, isso é uma opinião nossa, particular. A gente não vai falar por todos os intérpretes, nem pelos surdos. Mas a gente não concorda com a segregação total dos surdos, uma igreja só de surdos. Porque isso é o que a gente chama de uma igreja emergencial, para atender uma urgência, uma demanda. Eles criaram um núcleo para si, porque não havia espaço na igreja dos ouvintes. Mas a gente precisa entender também que existem certas dificuldades. Eles não têm o Antigo Testamento. Então, uma riqueza que nós temos, eles ainda não têm. E uma riqueza que tem neles, nos falta. Que é a sensibilidade do Espírito Santo, deles perceberem ao Senhor no visual, no tátil, no sensorial, de serem extremamente entregues. Então, acho que não é, já respondendo aquela parte que a gente tinha comentado, uma resposta sadia separarmos. Mas cria sim um ponto, um culto específico, um trabalho específico, onde que eles possam ser contemplados 100% na sua cultura. Mas não nos deixe fora de sermos presenteados com a riqueza da cultura surda. E também não vamos ser negligentes de entregarmos aquilo que, por sermos ouvintes, já recebemos, que a principal delas é a palavra. Então, é isso. Segregar não é a resposta, e é por essas razões que eles têm tanta dificuldade com a teologia. Amém. Amém. Você quer levantar mais alguma bola aí? Não, porque se eu falar muito eu vou chorar, então... Pode ficar à vontade. Meus irmãos, muito obrigado, né, pelo que vocês têm feito aqui, pelo que vocês... por vocês estarem atendendo esse chamado, né, de Deus nesses anos, né, e estarem se dedicando a levar o evangelho para os surdos. E que alegria, né, ver a iniciativa da Jocum aqui de BH, do Case da Vic, o Davidson que já está aí há anos, né, dedicando a vida para isso. Davidson vai interpretar meu casamento também, né, para minha cunhada. Então é muito bom ver isso. Tem uma frase que eu sempre cito, né, da Ana Alzira, de Deus não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E é muito legal quando a gente vê o mover de Deus e ver pessoas chegando, né, para aquilo que Deus está fazendo, né? Então é bom ver vocês se envolvendo nisso também. E a gente ter isso aqui juntos, né, na Conferência do Prisma, a gente está se encontrando. Então muito obrigado pelo papo. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. E a gente quer presentear vocês também, verdade, né? Pega aí o presente para vocês. Pega pra gente, Pega aí, por favor. Nossos bolsos do vitral. Entrega por aqui, por favor. Valeu. Mateus celebra, ele ama. Os bolsos do vitral aí, fé, cultura, brasilidade. Olha só, gostei de brasilidade. Mesa e vitral. É isso aí, o sinal para o vitral, né? Criem um sinal pro vitral, por favor. Eu vou pedir a Raquel, minha cunhada, e para mim também, para criar esse sinal. Para mim também. Mas ela tem que te conhecer, né? Sim. Precisa de... Mas hoje tem tecnologia, faz uma chamada de vídeo e resolve. Tá resolvido. Sim. Ela vai estar no meu casamento. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Vamos fechar. E galera que nos acompanhou aqui, conheçam mais desse universo, né? Vai lá. Fala aí, por favor, mano. Página. Existe uma página da TED em Libras? Fala aí, por favor. Fala aí no microfone. Joga TED Libras que você vai achar, não tem erro. Até porque, né, estamos escassos. Então é realmente só uma, mas você vai achar lá. Sim, então siga lá a página da TED Libras, e se envolvam nisso, né? Converse, né? Procure esses caras aí também em redes sociais. Fale em redes sociais de vocês, né? O meu é Arthur com TH _ Bessoni. Bessoni. Procura lá o que a gente puder servir dentro dessa comunidade surda. Se quer fazer uma conferência acessível, chama nós, que nós somos doidos para tentar fazer esse negócio acontecer. Mateus? O meu
é Mate, com 2 T's, M-A-T-T-H, Rocha. E eu tô com o projeto, né, que é o Cristo Acessível, que é o que a gente tá trazendo acessibilidade. E esse é o sinal. E a gente está trazendo acessibilidade para a comunidade surda. Então, a gente vai para as igrejas, leva seminários para as igrejas entenderem isso que a gente começou a introduzir aqui hoje. E a gente está com um projeto de ensinar as comunidades. Então, a gente está com mais ou menos 7 igrejas que a gente está ensinando sinais, capacitando pessoas não para serem intérpretes, mas para comunicarem. Então, a gente já está com 7 igrejas caminhando lá na cidade de Itabira. E a gente tem o projeto 1 Minuto, 1 Sinal e 1 Vida. Que todo final de culto a gente ensina um sinal. E agora a igreja ela já sabe receber sozinho os surdos, já sabe conversar um pouquinho ali com os surdos. Então siga esse projeto também. Cristo é acessível, sem acento. Cristo é acessível. Procure a gente lá e o que a gente puder servir, a gente está aí disponível. Legal, massa. Fechou? É? Só. Salve de palmas, né? Gente. A gente tem uma palma inclusiva. Sim. As duas ao mesmo tempo, que legal. Que legal. Muito bom. Gente, é isso. Obrigado por mais um Vitral, por vocês assistirem, você que chegou até aqui. E, gente, assistam aí os outros episódios, acompanhem mais essas iniciativas de perto. Tanta coisa que a gente aprendeu aqui, legal, né? Então não fique só aqui, tente se aproximar mais dessas iniciativas e falando para mim já também, né? mas é isso, gente. Muito obrigado. A gente tá finalizando aqui mais um Vitral. Muito obrigado. Valeu demais. Tchauzinho para aquela câmera do meio. Valeu. Valeu, gente. Prazerão. Valeu, gente. Muito bom. Muito obrigado, gente.